Univesp TV, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1. Tema Estruturas de condição de uma ou duas vias. Marcelo Manzato, professor. Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores para a Univesp. A gente está chegando agora na nossa semana número 5, onde eu vou apresentar para vocês a videoaula de número 15. Nessa videoaula, a gente vai ter aqui como tema estruturas de condição de uma ou duas vias. Então agora, pessoal, a gente vai começar a aprender, a um novo conceito de estruturas, para realizar, para implementar programas, que são os testes seletivos, as estruturas de condição, né? A tela se divide entre a apresentação de slides e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Então vamos ver um pouquinho como é que funciona isso, e vamos também ver alguns exemplos para linguagem Python. Bom, então estruturas de seleção permitem escolher um conjunto de ações para ser executado em um determinado momento, e esse conjunto de ações a gente diz que são as instruções, e essas instruções estão delimitadas ou estão agrupadas no que a gente chama de bloco. Então, o que são os blocos? Os blocos são, como eu falei, um conjunto de instruções, e a gente delimita eles por meio da indentação. O que é indentação? É quando você coloca como se fosse um parágrafo, Você está numa linha, digitando alguma coisa, e você aperta Tab, ou até mesmo alguns espaços em branco. O Python entende que quando você coloca esses espaços antes, isso significa que aquelas instruções estão indentadas e elas vão estar dentro de uma estrutura dessa de seleção. E aí a escolha de se vai ser executada aquele conjunto de instruções ou não depende de uma condição que deve ser satisfeita para poder entrar naquele bloco, naquele fluxo de execução daquele bloco. E essa condição, pessoal, é representada por meio de expressões lógicas ou relacionais, que a gente já viu nas aulas anteriores. O que são as expressões lógicas e relacionais? São expressões que vão resultar num valor booleano, quer dizer, verdadeiro ou falso, e aquela condição, se aquela expressão retornar verdadeira, aquela condição é satisfeita e aí o programa segue para a execução daquele bloco que está dentro daquela condição. Então, essas estruturas de seleção podem ser seleção de uma via apenas, quer dizer, se a condição for verdadeira, ele executa aquele bloco, se não, ele não faz nada, ele simplesmente ignora aquele bloco inteiro. Seleção de duas vias, quer dizer, o programa vai escolher se vai executar um conjunto, um bloco, e se a condição for verdadeira, e se a condição for falsa, ele executa um outro bloco, tá? Quer dizer, ou ele executa um bloco, ou ele executa outro bloco. E a seleção de 3 ou mais vias, que a gente vai ver na próxima aula, é quando você faz vários testes ou várias condições, e dependendo da condição que for verdadeira, ele executa aquele bloco correspondente. Então vamos ver aqui inicialmente a seleção de uma via. Então o objetivo é testar uma condição antes de executar uma instrução ou um conjunto de instruções. Então a gente coloca lá a palavra-chave if, tá? Quer dizer o se, Se aquela condição for verdadeira, quer dizer, se isso daqui for verdadeiro, ele executa esse bloco aqui de instruções.
e esse bloco de instruções está indentado, tá? Então, quer dizer, vocês podem ver aqui, ó, que tem esse espaço aqui em branco, tá? Quer dizer, é a indentação, e isso é o que indica para a linguagem Python que aquele bloco está dentro daquela condição, tá? Bom, se essa condição for falsa, esse bloco aqui ele não é executado e o programa simplesmente ignora isso e vai para a próxima instrução ou que não está indentada. Quer dizer, então a gente tem ali o bloco de instruções não indentado e aí simplesmente é ignorado aquele bloco que está indentado. Novo slide com o título Seleção de uma via e um exemplo. Linha 1. If, tag condição, 2 pontos. Linha 2 com indentação. Tag, bloco de instruções indentado. Linha 3, sem indentação. Tag, bloco de instruções não indentado. Beleza? Se eu tiver, agora se eu tiver seleção de duas vias, quer dizer, ele executa um bloco ou executa outro bloco, a gente adiciona logo aqui embaixo a palavra else, quer dizer, se a condição for verdadeira, ele executa o bloco 1, se não, ele executa o bloco 2. Tá? Repare que eu tenho uma indentação aqui para o bloco 1, e eu tenho uma indentação aqui para o bloco 2. Slide intitulado Seleção de duas vias e um exemplo. Linha 1. If, tag indentação, 2 pontos. Linha 2 com indentação. Tag, bloco 1 de instruções indentado. Linha 3. Else, 2 pontos. Linha 4 com indentação. Tag, bloco 2 de instruções indentado. Linha 5, sem indentação. Bloco de instruções não indentado. Quer dizer, esse bloco 1 está dentro do if, quer dizer, condição ser verdadeira, eu executo o bloco 1. Se a condição for falsa, eu executo o bloco 2. Tá? Então ele vai, nesse caso aqui, ele vai escolher, ele vai executar ou o bloco 1 ou o bloco 2. E isso depende dessa condição ser verdadeira. Independente se executar bloco 1 ou bloco 2, após essa execução, ele vem para essa próxima linha e executa aquele bloco não indentado. Quer dizer, ele continua o fluxo sequencial de execução das instruções. Ele se refere à linha 5. Então vamos ver um exemplo mais prático. Então eu tenho esse exercício, né, esse exemplo, quer dizer, tendo os dados de entrada, a altura e o sexo de uma pessoa, então a gente vai pedir para o usuário digitar a altura e o sexo de uma determinada pessoa, tá certo? E aí a gente vai calcular o peso ideal dessa pessoa. O peso ideal é dado por uma fórmula para os homens, para o gênero masculino, e uma outra fórmula para o gênero feminino. Então, para os homens eu tenho 72,7 vezes a altura da pessoa, menos 58, e para as mulheres é uma fórmula diferente, que é 62,1 vezes a altura, menos 44,7. Então, dado o gênero da pessoa e a altura, a gente consegue determinar o peso ideal dela. E aí vocês podem, né, fazer esse teste com vocês para vocês verem se vocês estão acima ou abaixo do peso ideal. Então a gente vai fazer esse exemplo aqui, né, na linguagem Python. Então deixa eu passar aqui para a minha tela. O professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. Muito bem. Então aqui eu tenho o meu PyCharm aberto, tenho um arquivo que eu chamei de exemplo01.py, que é o meu arquivo que eu vou colocar as instruções do meu programa.
E a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o usuário digitar a altura dele, tá? Então lembrem, né, do comando input, que é um comando para o usuário, que pede para o usuário digitar alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, digite a sua altura. E eu vou colocar também o sexo dela, tá? Então, input, digite H para homens e M para mulheres, tá? No arquivo aberto, ele digita linha 1, altura igual a input, entre parênteses e aspas simples, digite sua altura, dois pontos. Linha 2, sexo igual a input, entre parênteses e aspas simples, digite H para homens e M para mulheres, dois pontos. Bom, aqui, pessoal, é importante a gente lembrar, né, recordar das aulas passadas que o comando input ele sempre retorna a uma string. Então a altura, apesar de a gente estar esperando que seja um ponto flutuante, né, um float, um número, né, aqui essa variável altura ela vai ser uma string contendo o que o usuário digitou lá da altura, tá? Então a gente tem que usar aquele comando eval, não sei se vocês lembram, né? Que é assim, né? Eval altura, tá? Aqui eu posso usar a mesma variável ou eu posso usar uma outra variável diferente, né? Então vamos colocar outra variável aqui, out, por exemplo. O docente pula uma linha e digita linha 4, altura igual a eval, entre parênteses, altura. A seguir, ele altera o comando altura para out. E então agora, com esse comando eval, aquela string que está armazenada nessa variável vai ser automaticamente convertida para o tipo que a gente deseja, né, que é o float, tá certo? Muito bem. Após isso, aí eu vou verificar o sexo, né, da pessoa e para poder, né, calcular o peso ideal segundo uma daquelas fórmulas. Então eu vou usar o comando de seleção if sexo é igual a m, quer dizer, h, né, que é para homens, masculino. Então, dois pontos. Reparem que aqui, quando eu dou Enter, pessoal, a própria IDE, a própria interface PyCharm, ela já sabe, né, que eu vou digitar alguma coisa dentro do comando if, né, que é aquele bloco indentado que eu falei para vocês. Então, automaticamente, ele já deixou um espaço aqui, que é um tab, né, para eu colocar as instruções ali dentro do if, quer dizer, que vão ser executadas se o sexo for igual a H, que é homem, tá bom? Muito bem, então ali dentro eu vou colocar a fórmula, né, que é 72,7 vezes a altura. Na verdade, aqui eu tenho que usar o alt, né, porque tem que ser ponto flutuante, menos 58. E eu vou colocar um else aqui, quer dizer, se o sexo não for H, a gente vai assumir aqui por enquanto que vai ser M, tá? Então a gente vai trabalhar aqui por enquanto com gêneros binários, né? H ou M, tá? Então o peso vai ser, agora assumindo, né, que é a mulher, a gente vai colocar 62,1 vezes aquela altura menos 44,7, tá? Que é a fórmula lá que eu falei para vocês. Muito bem, então a gente tem o peso ideal, basta agora a gente imprimir o peso ideal, colocar uma vírgula aqui no print e o peso, tá bom? O professor pula uma linha e continua. Linha 6. If sexo igual a string H, dois pontos. Linha 7 com indentação.
peso igual a, entre parênteses, 72,7 vezes alt, menos 58. Linha 8, else, 2 pontos. Linha 9 com indentação. Peso igual a, entre parênteses, 62,1 vezes alt menos 44,7. Pula a linha. Linha 11. Print, abre parênteses e aspas simples. O peso ideal é, fecha aspas simples, vírgula, peso, fecha parênteses. Então esse daí é o nosso programa, tá? Então eu vou rodar ele aqui. O programa tá esperando eu digitar a altura. Então, no caso aqui, o 1,82 e o sexo eu vou colocar H de homem, tá? Então, o meu peso ideal é 74,31, tá? Ele roda o programa no interpretador, onde o resultado surge. Bom, então eu vou deixar para vocês aqui como exercício, pessoal, um pedido aqui de fazer um programa em Python para ler duas notas, N1 e N2, de um aluno, e informar se esse aluno foi reprovado ou foi aprovado numa disciplina. Então, supondo que você tenha uma disciplina que tenha duas avaliações, né, duas notas, e a média desse aluno é dada pela média ponderada, como está aqui. Então, a primeira nota tem peso 4 e a nota 2 tem peso 6. No slide intitulado Exercício, o professor circula a equação. Média é igual a 0,4 vezes N1 mais 0,6 vezes N2. E aí, o critério de aprovação é que essa média tem que ser maior ou igual a 5. Caso contrário, ele vai ser reprovado. Então, calcular essa média e aí informar se ele foi aprovado ou não, de acordo com esse critério de aprovação. Tá legal? Então, essa foi a nossa videoaula sobre estruturas de condição de uma ou duas vias. Docente em tela cheia. Espero que vocês possam ter entendido como funcionam, né, as estruturas de condição. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ainda a este assunto, apresentando as estruturas de 3 ou mais vias. E a gente se vê, então, nessa próxima videoaula. Obrigado. Univesptv.com.br